E através dela a geração perpetua até chegar a Jesus. Então você percebe que nada fugiu do controle. Na verdade estava fazendo parte de toda, vamos dizer assim, o roteiro daquilo que o Senhor estava escrevendo, né? E geração é isso, o Senhor está escrevendo uma história a partir de você, a partir do momento que você escolhe, se permite, né? Assim como Deus quer fazer uma história a partir de você, né? Não só de você, mas também dos seus antepassados, muitas das vezes também deixam um legado. Você está glorificando o nome do Pai, frutos que glorificam o nome do Pai. Esse é o grande, como em João fala, né? O agricultor, ele está ali preparando essa terra para os frutos que glorificam o Pai. Não vai ser um fruto individual. Deus, ele é um Deus geracional, amém? Então não é nada individual. Tudo aquilo que faz parte, que o Senhor está fazendo com você, ao mesmo tempo ele está pensando no coletivo. O Senhor é assim. Não é a minha bênção, é uma bênção que você está alcançando, que você vai ver que vai contribuir com quem está ao seu redor, que vai contribuir com quem gerou você, com quem vai suceder você. Nada é individual. Então vamos lá. Abre comigo a palavra do Senhor. Salmo 90, versículo 1 e 2. Estou um pouquinho rouca, gente. Então vamos lá. Salmo 90. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De geração a geração. Entende? Vamos lá para Salmo 145. Versículo 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Amém? Vamos lá, só para afirmar essas palavras geracionais, mas vocês vão entender o mistério aqui lá em Samuel daqui a pouco. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 ao 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você fala para o seu irmão que está aí do seu lado, você é geração eleita, irmão. Você recebeu Jesus. O Senhor te elegeu para escrever, para se tornar representante dele aqui. Amém? Vamos lá para Samuel, 1 Samuel agora. Comecei a ler, né, 1 Samuel aqui, e eu comecei a perceber a inquietação de Deus em levantar um sacerdote que fosse inclinado para ouvir a voz de Deus, né? Como a gente viu aqui sobre Maria aos pés, inclinada a ouvir a voz de Deus. Naquela época, né, a gente vê aqui que poucas vezes Deus falava. E quando Ele queria falar, não tinha com quem falar ainda. E quando Ele precisava falar, Ele já estava inquieto. Eu preciso falar, mas com quem eu falo? Não achava. Então Ele teve que provocar algumas coisas, gerar algo, para que Ele pudesse se revelar. E é sobre isso. É o Senhor encontrar, talvez aqui uma Ana, um Eucana, a casa de Eucana. É sobre encontrar
em você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sabe? Como a Camila falou, tá bem assim, sabe? Ligado, né? Betânia, né? A casa ali de Maria, Marta e Lázaro também foi uma casa que se permitiu ser visitada, né? Eucana aqui foi uma casa que permitiu, né? Ana, esse casal, uma só carne ali, foi um canal da parte do Senhor. Deus preparou, e você vai ver que não é porque eles também eram bons, porque ninguém é bom, bom é Deus. Você vai ver que é porque Deus já estava preparando. E aí eu comecei a observar, lá no capítulo 2 de 1 Samuel, a inquietação de Deus, quando ele tenta e fazia de tudo para que Eli mudasse a postura, e Eli não mudava a postura. Ele estava literalmente, como Camila falou, um homem gordo, apático, sentado, prostrado, não discernia mais nada, não conseguia nem compreender o choro de Ana mais, achava que ela estava embriagada. Um homem que não tinha ali nenhum tipo de discernimento, não tinha uma postura mais, sabe, inclinada ao Senhor. E ele admoestou Eli, mesmo assim nada aconteceu. Por isso que morreu da forma que morreu. Quebrou o pescoço, a autoridade, a cabeça dele, né, manifestou aquilo que na verdade já acontecia. E aí eu comecei a perceber tantos detalhes que não dá para falar aqui, que eu sou muito detalhista e o tempo é pequeno e a gente vai correr com a palavra. E aí eu comecei a observar, e eu queria que você abrisse em 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 17. Versículo 12 primeiro. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes com o povo. Sempre que alguém oferecia o auxiliar do sacerdote, vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, atravessava no caldeirão, e assim você vai ver que ele vai continuar agindo de maneira totalmente imprudente. E ele era esse homem, ele eram filhos que não se importavam com o Senhor e com os deveres dos sacerdotes com o povo. Aí lá no 17, você vai ver assim: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Isso para Deus já estava trazendo, sabe? Deus olhava, e eu fico observando quando eu vejo que o Senhor trouxe Ana naquela situação. Era para ver se de alguma maneira convertia Eli. Porque é como se fosse assim: Eli, é esse pranto, é esse choro de quebrantamento, é esse desespero no meu altar que você tem que ter pelos seus filhos. Olha, essa mulher não tem filhos, e o que ela quer, o que ela vai ter, ela ainda vai me dar. E você tem filhos que eu te dei, e você é apático, acomodado. Ele não estava entendendo o que Deus estava fazendo com ele. Estava achando que aquela mulher estava embriagada. Você já percebeu que quem é carnal, ele acha que o quebrantamento de uma pessoa é desnecessário? Porque ele entende tudo na lógica, ele entende tudo na moralidade, na prepotência. Ele não entende o quanto ele precisa todos os dias se quebrantar diante do Senhor. E aí ele era essa casa, era essa postura. E aí, continuando nos versículos abaixo, logo depois do 17, que fala que o pecado desses jovens era muito grande. Não era grande, era muito grande à vista do Senhor, pois eles tratavam com desprezo. É desprezar,
aquilo que estava sendo colocado ali. Aí no 18, olha como que dá um contraste. Olha o 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Olha o contraste. Olha Deus olhando para essas duas casas. E a casa de a casa de Eli era da tribo de Levi. E a casa de Eucana também era da tribo de Levi. Porque para levantar uns sacerdotes, né, tinha que ser da tribo específica. Então, na verdade, era uma casa que estava transicionando. E o Senhor queria fazer com que Eli observasse e se arrependesse, mas ele resistiu. E aqui me faz observar o que é uma mulher, o que é uma casa onde o homem sacrifica, porque lá no capítulo 1 você vai ver que havia certo homem de Ramarim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tiu, filho de Efraimita Zuf. Gente, geração, tataravô. Tá falando de geração, aí eu falei, peraí, deixa eu estudar quem foi o pai, o vô, o bisavô, o tataravô de Eucana. O que o Senhor estava fazendo com essa geração? Porque é assim que o Senhor vê gerações. E aí, você vê que esse homem, ele subia, no versículo 3, todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos. Então você vê que ele era um homem atuante. Ele é um homem que sabia amar a Ana nas condições que ela estava vivendo. Ele era um homem que Deus, preparou através das outras gerações. E Ana também, paralelo, em unidade. Porque quando eu ouvi que essa mulher, ela ficou ali até Samuel, você vai continuar lendo, porque tem muitos detalhes, se quiser observar isso em casa, até ele ser desmamado, né? Ela amamentou ele. Ela foi mãe, ela amamentou, ela zelou daquilo que Deus deu. Ela foi lá, levou ao Senhor. E aí, olha a oração de Ana no capítulo 2. No versículo 28 do capítulo 1 primeiro. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Você entende? Quando a gente orou ontem que por úteros, que o Senhor estava separando o útero dessa mulher, porque ela era uma mulher segundo o coração de Deus. Ela tinha disponibilidade de falar, por toda a vida dele, ele vai servir ao Senhor. E outra coisa, ela não foi lá e entregou assim de qualquer forma. Ela foi em satisfação, ela ia lá cuidar, zelar, amamentar. E aí eu me emocionei, porque quando eu vi, olha a oração dela. Meu coração exulta no Senhor, a minha força é exaltada, a minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Aí vai lá no versículo 4, aí eu gostei muito, eu me identifiquei muito. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Eita! Essa mulher entendia que ela era agraciada, que não era sobre ela. Ela, porque era graça de Deus alcançando a vida dela. Então, da boca dela sai um perfeito louvor. E na unidade desse casal, dessa casa, dessa família, está sendo gerada uma geração. Está perpetuando. Está se deixando um legado. Vocês vão entender, tem uma coisa mais profunda aqui que eu fiquei assim assustada. E aí eu me emocionei nessa parte que fala no versículo 18 do
Ainda menino ministrava perante o Senhor, ele já tinha sido desmamado aqui, mas vestindo uma túnica de linho, que todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. O que é você? Eu até anotei que você precisa de cobertura. Ninguém anda sozinho. A mãe sabe o que vestir adequadamente para cada estação e cada estação e alguma outra coisa que eu não entendi que eu escrevi aqui. Se submeta e seja grato. E eu fiquei pensando, sabe? Porque às vezes nós somos inseridos, enxertados, né? A gente não tem aquela estrutura familiar. Davi não teve aquele pai que projetou ele, falava, vai lá Davi, vem cá, Davi, porque hoje vai vir, quem sabe é você. Não, foi o próprio Deus que pensou e colocou depois o Samuel para ser o pai de Davi, praticamente, né? E comigo foi assim. E quando eu vejo Deus levantando pessoas preciosas como a pastora Ailton na minha vida, e eu glorifico a Deus, porque ela me veste literalmente, sabe, pastora? Eu me emocionei nessa parte, porque em várias etapas da minha vida, essa mulher me vestiu. Eu não fiquei exposta, me vestiu com fé, com ousadia, com intrepidez. Quantas vezes eu não tinha querer para subir no altar, minha mão tremia e suava. Mas ela falava, você vai dar a palavra hoje, Dali. Me vestiu, me ensinou. E quantas pessoas resistem a esse lugar, não são gratos, sabe? Eu sou grata ao Senhor. Eu perdi a minha aliança quando eu ainda congregava. A gente foi participar do encontro de casais. Ela olhou e falou, você não pode ficar sem aliança, vai lá, escolhe uma aliança lá, nanana. E a gente foi lá, escolheu a aliança. Então seja grato com as coberturas espirituais, sabe? Porque um líder sobre você vai saber te vestir com a estação correta e adequada. Ele é mais experimentado. Samuel, que ainda era uma criança, ele não sabia ainda. E você não pode achar que você já está pronto, né? Uma casa ajustada, um lar ajustado, uma família ajustada, ela vive debaixo desses princípios. E eu tenho certeza que o Senhor está fazendo isso conosco. Vamos lá. E eu fico imaginando a expectativa de Deus, né? De esperar Samuel crescer, para ele poder falar. Igual ele falou 3 vezes, na terceira, quando Samuel entendeu que era ele, né? Aí ele falou, agora eu posso falar como eu for. Até parece, não é bem assim, mas havia uma expectativa em Deus, claro, né? Se relacionar, porque Ele é santo, Ele não vai relacionar com nada daquilo que não é santo. E Ele estava preparando. E aí eu fui estudar sobre essa questão dos nomes. Dos nomes de quem sucedeu Eucana e dos nomes de quem sucedeu Eli. E olha que interessante. Eli vem lá da geração, sabe de qual útero, gente? De Joquebede. Joquebede, uma mulher também que gerou libertadores. Uma mulher também que tinha um chamado fortíssimo, como Ana, que ia também amamentar Moisés. Olha que coisa forte. Avalia tudo isso aí. E aí você vai perceber. Joquebede significa glória. Joquebede, se você for estudar o significado do nome Joquebede, glória. Joquebede, junto com seu esposo, que se chamava Arão, não era Arão, Arão, se chama povo exaltado. E aí desse casal, né, eu vou falar só de Joquebede aqui como genitora de uma geração. Desse casal saiu Arão, que é o bisavô, eu acredito, se eu contar aqui, o bisavô de Eli. Arão significa o iluminado. Você está entendendo? Ó? Glória, povo exaltado, o iluminado. E de Arão saiu Itamar, que significa ilha das palmeiras, nobre, muito rico. Então entende que tem a ver com grandeza, né? Na época das fazendas aqui no Brasil, você podia ver que colocava aquelas palmeiras, porque era,
né? Símbolo de poder, de nobreza, né? Então, ele era Ilha das Palmeiras, Itamar, nobre, muito rico. E aí veio Eli. O que significa Eli? Elevadíssimo. Então você percebe que Deus se manifestou com glória, mas tudo extremamente voltado, que a glória é o quê? Grandeza, honra, orgulho, fama que uma pessoa obtém por seus feitos heróicos, né? No hebraico, glória significa força exercida por um corpo sobre qualquer superfície. Em Êxodo, se você for ver 17:12, você vai ver falando sobre a glória de Deus ali. E a glória, ela, quando você entende e devota essa glória a Deus, é tremendo, como Joquebede viveu. Mas com o passar dos anos, se quanto geração, essa glória, ela pode se tornar um lugar cômodo, como Eli ficou. Um lugar acomodado, com a nobreza, com a riqueza, com a satisfação, com tudo aquilo que Deus deu a eles. E achou que não precisava mais se prostrar diante de Deus para ouvir Deus. Que tudo era sobre ele, tudo precisava voltar para ele. E ali se perdeu. Igreja, famílias, cuidado com aquilo que o Senhor tem dado até hoje a vocês. Pode se perder com Ofni e Finéias. Que significa? Olha o que significa. Ofni, forte. Ele se achou bonzão, né? Que ele podia meter a mão lá na sacrifício e fazer. Ele era o fortão, né? O bonitão. Já viram muito crente que se acha, né? O ministério, meu pai foi isso, meu avô foi aquilo. E o cara se ó. E sabe o que significa Finéias? Rosto brilhante. Olha que geração. Rosto brilhante. Literalmente o Lúcifer foi nascendo ali, né? Boca da serpente. Foi aonde, eu não vou dar tempo, mas vocês vão depois e detalhem a morte desses dois, como foi terrível. Terrível. Deus alertou e depois, logo em seguida, Eli morreu junto. E ali se encerrou uma geração de uma forma tão drástica. E agora vão lá para compreender os nomes da casa de Eucana. Vocês vão ver que coisa linda. Olha a casa de Eucana. Se começa lá em Zuf, que significa em hebraico 12. Governo, né? O número de governo. Favo de mel. Aí, Zuf gerou Tou, que significa humilde. Humilde. Humildade, irmão. Como Jesus, que despiu da glória dele. E humildemente nasceu, entendeu? Numa manjedoura. Se Deus te coloca em lugares para exercer governo, sem dúvida, precisa fluir de você a humildade. Entendendo que humildade vem de humus, né? Que é terra, a sua origem. Não tem a ver com esse lugar de ficar ali, eu sou uma pessoa humilde. Humildade é você entender sua origem. Quem você é. Quem você é. Agraciado por Deus, filho de Deus, alcançado. E como Pedro falou, o que eu não tenho nada para te dar, não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, a graça, né? Eu fui alcançado com graça, então eu te dou, levanta e anda. Aí o Senhor deu autoridade, o Senhor deu governo. Porque ele era um homem que entendeu a linguagem da graça. Ele entendeu que nada era sobre ele. Homens arrogantes vão ter uma geração destruída. E uma geração destruída, a sua nação fica fraca. E não adianta pedir um presidente para resolver, não. O que vai resolver é a sua família, ser uma família forte. É você ser comprometido com a sua nação.
É a sua casa ser discipulada por Anas, que todo ano está preocupado em fazer a roupagem adequada para o seu filho. É o homem sacerdote sacrificar no altar do Senhor. Qualquer coisinha é motivo para não vir na igreja. Qualquer coisinha é motivo para ficar em casa. E assistir culto pela televisão não é a mesma coisa, não. Não é. Eu subo comunidade com meus 3 filhos pequenos, com chuva, com frio. Ei, o evangelho tem que ter renúncia. Você tem que morrer. Aprenda, ensina a sua filha, o seu filho. Vem para a casa do Senhor, para quando chegar numa fase adulta, ele não virar um Finéias, que trata as coisas de Deus de qualquer maneira, que toca no altar do Senhor de qualquer jeito. Isso aqui é coisa séria. Ei, não brinque com o Senhor, porque quando a sua casa está brincando com as coisas de Deus, o Senhor precisa tratar com a nação. Toda uma nação vai sofrer. Vai Daniel junto para a Babilônia, vai todo mundo perecer para crescer. A sua irresponsabilidade dentro de casa não vai afetar só você não, homem. Vai afetar a sua nação. Ei. Aleluia. Tou humilde. É muito ruim ver homem arrogante. Eu não gosto. Eu tenho dificuldade, eu tenho que me segurar. Porque como filha de Deus, a vontade é da gente fazer justiça na terra. Falar, você está achando que... Não sabe, mas não é assim. Deus trata com arrogante. Jesus era assim, né? Quando ele achava que as crianças iam atrapalhar ele, e os discípulos com toda aquela prepotência e arrogância, tirando as crianças de perto de Jesus, né? Deixa vir a mim. Era humilde. Homem que se despiu da glória. Queria as criancinhas em volta. As crianças não me atrapalham, não. Traz elas aqui. Um homem dócil, agradável, educado. Se você não for isso, querido, que legado você está deixando para os seus filhos? Que legado. Por isso que não vem para a igreja, porque não quer ser igual o pai. Porque é arrogante. Vê tratando a mãe de qualquer maneira. Um homem mimado. Mimado. Ah, gente, eu preciso falar, porque essa geração está doente. É muito homem mimado, que depende da mulher pagar preço para casa, porque o homem não ora, no jejum, não lê a Bíblia. Geração fraca. Você é um fraco. Você é um fraco. Um fraco que não tem compromisso com a sua filha, com o seu filho, com a sua esposa. Mimado, que é colo. Você não precisa de mamãe mais. Não precisa de uma mamãe. Você precisa de Deus. Porque você foi chamado para ser sacerdote. Vai virar homem. Com todo respeito, gente. Mas aqueles que precisam, ouçam essa palavra com amor. Porque isso é amor de Deus. Ele não tem prazer em fazer o que ele fez com Finéias e com Ofni, não. Então eu falo isso para que guarde. Para de fazer pirracinha para chamar a atenção de mulher. Você não é um adolescente mais. Ei! A mulher tem que quase convencer o cara para vir na igreja. Aí o dia que o filho fica doente, vai vir querer pedir a pastora Ailton para orar. A pastora não vai resolver sua geração, não. Não vai. Porque é Deus tratando. É Deus tratando. Porque Ele separou a nossa nação para enviar, para cumprir o ID, para fazer a diferença. E os homens ficam aí lutando um com o outro aí. Tantas coisas, conversas tão alheias. E não conversa daquilo que de fato precisa conversar, que edifica. Aleluia. Então vamos para o outro homem lá. Depois de Tou, gerou Eliú, que fala, Ele é o meu Deus. Ele reconhecia quem Deus era. Depois de Eliú, gerou Jeroão, que é o pai de Eucana. O pai de Eucana significa, o Senhor é engrandecido. Tudo para Deus, tudo voltando para Ele. Olha só, até chegar na graça, né, que a Ana, ela
Aí ela não estava entendendo nada, tadinha. Ela achava que ela era estéril, que ela era uma pobre coitada. Uma endemoniada chamada Penina em volta dela ali. E ela achava que o problema dela era ela e Penina resolvendo. Na verdade, não. Deus estava provocando nela, né? Algo. Tem discernimento. Sua guerra não é contra essas peninas em volta, não. Deixa essas coisas de lado e vai para a casa do Senhor. Porque quando você vir para cá e deixar de se importar com as peninas, você vai ouvir coisas profundas que o Pai quer compartilhar com você. E você vai entender que você talvez é uma Ana, uma Ruth, uma Raabe. Isso só tem que falar: eis-me aqui, Senhor. Só isso. Porque tudo aquilo que você viveu, as injustiças que você está vivendo, tem um propósito nela muito maior. Amém? Então vamos lá? E aí, Jeroão levou Eucana. E Eucana significa o quê? Deus tem protegido. Eu acho lindas essas coisas. Eu fui ficando assustada quando eu fui vendo os nomes. Eu falei: gente, mas como assim? Tava tudo já assim, combinado, Senhor. E aí, Eucana gerou Samuel, que significa o quê? Vocês sabem? Ouvido por Deus. Que era o que mais ele queria, ser ouvido. Ele queria alguém que se inclinasse, como a gente aprendeu hoje, porque ele quer falar. Mas ele só vai falar com quem é humilde, com quem entende que ele é Deus. Ele só vai falar com quem consegue entender: o Senhor é engrandecido. Quem vai engrandecer o nome do Senhor? Ele só vai falar para quem entender que, sabe, o Senhor vem ao meu socorro. 1000 vai cair ao meu lado, 1000 vai cair à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor é Ele que dará ordem aos seus anjos para me guardar, me livrar. Praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor, Ele entenda que não é o braço forte dEle, é na luta dEle, não é na carne dEle. É um homem espiritual. Um homem espiritual. Um homem espiritual. Um homem espiritual. Esse homem espiritual que vai te fazer chegar diante de Deus e te fazer se sentir homem. Se hoje você se sente um menino, não tem problema. Chega diante de Deus quebrantado e fala: eu me sinto um menino, Deus. Eu sou um menino carente. Estou dando trabalho para minha mulher. Estou dando trabalho para minhas filhas, para os meus filhos. Vem me alcançar, eu preciso de ti. Aí a graça vai vir. E esses dias lá em casa, a gente teve um momento que eu e o Gabriel tiramos para orar. E a gente se retirou, a gente na verdade estava rastelando o quintal. A gente estava lá rastelando. E aí, igual o Adão lá no jardim do Éden, mais ou menos assim. A gente estava limpando o jardim. A gente sentiu aquela presença, ficamos abraçados um com o outro. E o Espírito Santo começou a fluir, né? De um jeito tão... Meu Deus, assim, a gente estava quietinho, mas ouvindo Deus. Abraçado. E aí o Senhor falou assim para mim: a bondade e a misericórdia o seguirão. E aí eu fui e orei: Pai, que no meu enterro, parece uma oração fútil, mas eu entendo que é legado, e eu quero deixar um legado. E eu quero que no meu enterro, os meus filhos, a minha geração, meus filhos na fé, meus discípulos, aqueles que estão ligados ao propósito, né, que o Senhor colocou na minha vida. Olha assim, o Senhor foi bom com ela. O Senhor foi bom com ela. O Senhor foi bom com ela. Eu não quero grandeza para mim. Eu não quero essa glória. Eu não quero, sabe, essa geração. Porque eu quero que os meus filhos entendam e perpetuem que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. Eu não quero, minha mãe foi uma mulher. Nossa, minha mãe. Não. Eu quero que eles entendam que tudo aquilo que a gente alcançou, porque a bondade do Senhor, Ele foi bom. Ele é bom. E aí eu falei: amor, e você vai ser assim no seu enterro. Pensando de enterro com o Gabriel. A misericórdia do Senhor alcançou. A misericórdia do Senhor alcançou ele. Porque o Senhor foi misericordioso. Ou você quer uma glória para você, como Eli lá? Você quer glória?
Se for glória para você, talvez você vai ficar frustrado com o que vai vir depois de você. Porque o que vai vir depois de você, podem ser pessoas terríveis que você vai ter vergonha. Falar, isso aí não são os meus filhos. Não são meus filhos, são seus filhos. O seu ego fez isso aí com a sua geração, ó. Você quis nome para você, você quis poder, você só investiu tempo para si próprio. Você não teve afeto com sua mulher, seus filhos. Seu filho, ele olhava você tratando com a prepotência, arrogância, sua mulher. Mas eu não bato em mulher, mas você bate com a boca. Você trata como um animal. E aí? Seus filhos estão vendo. E será que como um adolescente na escola, você for chamado pelo professor e vai falar assim, ó, tá batendo, tá fazendo isso. Eu não estou falando daquela fase criancinha, não. Eu estou falando de uma fase já adulta. Vou falar umas coisas aqui que é um pouco pesada, mas é necessário, tá? Meninos que ficam filmando meninas, né? Beijando, fazendo videozinhos, porque é coisa pesada aqui com o Finéas. Isso aqui, eles fizeram coisas pesadas, tá? Vai ver o que esse pessoal fez. Talvez você olhe, mas seus filhos... Gente, eu não estou falando que isso não possa acontecer, isso não. Nós somos pecadores. Ninguém aqui é perfeito. Por isso que eu estou falando de graça. Mas o problema é que o arrogante quer esconder essas coisas. Eles não querem trazer para o altar e fazer como Ana fez. Quer viver de aparência. Quer colocar culpa a você, a mãe, que não educou ele, por isso que está acontecendo isso. Aí ela, eu não, foi você. Não, o problema foi que o tempo que vocês deviam estar na casa do Senhor, vocês estavam em casa, um no celular, o outro no outro celular. Não tinha relacionamento, não tinha uma vida de propósito. E foi virando uma bagunça. Talvez tenha muito dinheiro, muito poder e muita glória, mas a sua geração vai trazer vergonha para o seu nome. Mas eu não estou nem aí não estou aqui na terra. Mas você pensa assim hoje, mas provavelmente você vai estar no inferno. E aí? Você vai estar com glória lá no seu enterro? Feliz da vida, você pode pensar, que lindo que foi o meu enterro. Eu estou falando assim, é meio estranho. Mas é assim, nós estamos falando que o homem é como um sopro. É isso. E você tem que pensar nos finais dos seus dias. Eu vivo desde os meus 17 anos uma vida de renúncia, onde eu me dedico para o evangelho mesmo. É o chamado meu. Nem todo mundo. É o legado que eu escolhi. Porque quando eu vi Josué, eu li a carta, quando Josué morreu, e que Josué morreu assim, no ano tal, enterrado assim, na trajetória, falando da história, eu falei, o dia que eu morrer, eu quero deixar uma história bonita na terra. Eu falei assim com o Senhor, eu não quero uma história, eu quero uma história que eu honre o nome do Senhor. Eu quero uma história que eu glorifique o nome do Senhor. E o que vai glorificar o nome do Senhor? O final da sua vida é falar de bondade, é falar de graça, é falar de misericórdia, é falar de humildade, é falar que Ele é Deus, é falar que o Senhor é engrandecido. Como aqui, ó, em Zuf, favo de mel, um homem dócil. E aí, gente? Como que nós vamos perpetuar? Ó, até que eu estou em 18 minutos ainda, aleluia. Construir ambientes geracionais, ambientes que irão alcançar as próximas gerações. Jesus era descendente tanto de Davi quanto de Abraão. Tudo que Deus faz é geracional. Ele cumpriu com a aliança que ele fez com Abraão, né? Aí falar de aliança também é um outro, mas é a de aliança, né? Como construir uma geração para Deus? Uma geração, depositar a sua confiança e esperança no Senhor. E é fundamental a importância que os pais, especialmente, obedeçam às ordens claras de Deus, para que transmitam aos seus filhos o conhecimento e o poder de Deus.
assim como o amor e as maravilhas que Ele realiza. Salmo 78, versículo 4, 6, fala sobre isso, se você quiser ler depois, né? Então, né, lá em Levítico, Êxodo, mas Deus sempre vai orientar, deixar leis ali, e uma delas é para a gente estar contando, é uma pedagogia ali, né, de Deus, contar, para que eu conto para os meus filhos, que vai contar para os meus netos vão contar para os meus bisnetos vão contar para os meus tataranetos, né? Ah, não preciso de contar não, eles vão ficar sabendo, eu vou escrever. Não, querido, conte, porque é mesa, é relacionamento, é você contando. Traz seu neto, traz seu filho para a mesa e começa a contar. Sabe como que eu comecei o ministério? E vai trazendo histórias. Talvez você pense que eles não vão lembrar, porque você acha que talvez é insignificante uma conversa. Eu sempre fui muito curiosa, então eu amava sentar com a minha avó. Eu sei história de todo mundo, de onde veio. Eu sei até o dia que o meu tataravô saiu da Itália e chegou no Brasil. Eu pesquisei. Eu fico fuxicando as coisas. Porque talvez você, como eu, sabe? Rei Josias precisou buscar lá na genealogia dele alguém que ele podia olhar e falar: eu vou me inspirar na Davi. Eu tenho um homem aqui que eu posso. E aí mandou vasculhar as leis, entende aqui? Para que ele pudesse conhecer e aplicar. Não é só conhecer, não. Conhecer para aplicar. Então, talvez, vai procurar. Procura pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Como Deus colocou na vida de Davi. É ele que já estava preparando Samuel ali, ó. Antes mesmo de Samuel nascer, Deus já estava olhando Samuel, já tinha até dado o nome para Samuel. Estava tudo preparado. Você só precisa se encontrar com esse Jesus, com esse Espírito Santo, com Deus Pai, porque o Espírito Santo vai revelar coisas profundas para você. Você está muito pequenininho na história pequenininha. Deixa Ele te elevar para um lugar mais alto, na dimensão do Espírito, que aí Ele vai te revelar. Mas eu fui obra do acaso? Não. Aí eu descobri que a minha tataravó, a mãe do meu pai, família que eu quase nem me relacionei tanto, ela era convertida, ela se converteu. A mulher espírita pegava o espírito e ela subia nas paredes endemoniada. Ela conheceu Jesus, pastora, se converteu, implantou na fazenda que ela tinha uma igreja metodista. Ela era praticamente uma pastora, a minha tataravó. E diz a minha avó, que lembrava vagamente dela, que eu fui perguntando, que aonde ela chegava naquele canto de roça, só esperava ela chegar para ela orar, porque ela era muito respeitada como mulher de Deus. E ela gerou a minha bisavó, que também era uma mulher de Deus. Gerou a minha avó, que era uma mulher de Deus. Eu não tive a oportunidade de andar tanto com a minha avó paterna, mas eu tive a oportunidade no final de honrar ela, né, amor? Ela era zeladora da igreja metodista. Orou por anos na igreja. E no dia do velório dela eu fui. E as irmãs da igreja falaram: sua avó era uma mulher de oração. Eu falei: pai, obrigada. Sou fruto da oração da minha avó. O meu pai se chamava Josias, entende? Deus restaurando a aliança dele com a serva dele lá de trás, que nenhum iria se perder. Então eu entendi a minha história, eu me apeguei a essa história. E eu falei: pai, eu quero ser como a minha tataravó. Era uma mulher respeitada, não respeitada com ego, respeitada como uma autoridade, como uma mulher de Deus, porque pregava a palavra, porque levava a palavra de Deus. E eu me inspirei, eu me apeguei. E eu tive a oportunidade de me relacionar mais com a minha avó um pouco antes dela falecer. E o Senhor me mostrou o dia que ela ia morrer, né, amor? E me mostrou ela clamando. Ela teve um infarto, ela falava assim: ô Senhor,
Me leva logo, Senhor, me leva. E aí eu fiquei sabendo no outro dia que ela tinha falecido. E o Senhor mostrou a paixão dela de querer o encontro de Jesus. E o Senhor criando ela, sabe, na minha história, com aquilo que Ele estava fazendo. E no dia que eu cheguei no velório, eu morava no Rio na época, que eu cheguei lá em Alegre. Eu cheguei alegre no velório. Que eu sabia o que ela tinha pedido, como que ela pediu, como ela suplicou aquilo para Deus. Uma mulher que passou por tantas coisas difíceis. E a paixão dela era o meu pai, o filho mais novo. O meu pai era um homem amoroso. Eu preciso falar, eu tenho 11 minutos, quero honrar o meu pai. O meu pai era um homem muito amoroso, um homem amável, dócil. Não tive a oportunidade de me relacionar tanto, porque ele divorciou com 12 anos e minha casa era uma casa desajustada, mas Jesus alcançou, né? Faz parte da minha história. Mas um homem que depois casou, e aí a mulher tinha muito ciúme, eu não podia ficar perto do meu pai. E eu orei pela conversão do meu pai. Ele estava desviado. Eu fiz um voto com Deus. Quando comecei a namorar Gabriel: Senhor, se o Senhor salvar o meu pai, eu vou dedicar minha vida na sua casa. Eu tinha 1000 motivos para ter raiva do meu pai, mas eu escolhi amar o meu pai. O meu maior ministério foi amar o meu pai. Meu pai era alcoólatra. Eu tinha que ir lá tirar meu pai de dentro de prostíbulo. Eu tinha que dar banho no meu pai. Só ele que me ouvia. Deliane, vem buscar o seu pai. Meu pai morava em outra cidade. Seu pai está muito bêbado. E ele era empresário, mas um homem próspero. Mas tinha os conflitos internos dele que ele não conseguiu ir afirmar. Mas ele sempre falava: eu amo Jesus, minha filha. E aí, o meu pai, sentado naquele bar, às vezes não tinha força nem para olhar, com a cabeça baixa, eu pegava o meu pai com tanto amor. Levava ele, fazia a barba dele, cortava o cabelo dele, dava banho nele. E eu falava: vamos, pai, você vai parar de beber agora, eu vou te ajudar. Ele: eu vou me esforçar, porque você sabe que eu te amo muito, né? Eu falei: mas você vai conseguir, porque do jeito que você tá, os outros vão montar cavalo no você. E eu não quero isso pra você não. Minha filha, toma minha loja, cuida das minhas coisas. Eu falei: eu não quero seu dinheiro, eu quero você bem. Eu tenho um chamado, pai, você sabe? Ele: larga o querosene, minha filha, vem pra cá. Ele ficava muito revoltado, que eu ficava agarrada no querosene. Aí eu: pai, eu tenho um chamado, pai. Eu não posso. Eu vendo meu pai naquela situação, eu queria largar tudo para cuidar dele, mas eu não podia largar primeiras coisas do meu Pai Celestial. Queridos, é o legado que eu quero deixar. Dói. Eu nunca tive salário. Meu pai me oferecendo a loja dele para mim, uma confecção. Eu abri mão daquilo. Porque as coisas de Deus são sérias. São sérias. As coisas de Deus não é para o seu ego, não é para sua glória, não é. E ali meu pai reatou com a minha mãe depois, né? Depois foram dias que eu, logo antes dele morrer, falei: pai, você está nessa vida, volta para minha mãe. E Deus fez uma milagre lá, voltou, os dois voltaram, reataram. E eu cuidava do meu pai, levava coelho para o meu pai. Eu vivi coisas muito boas com meu pai. Em 1 ano que ele voltou, ele bebia mais em casa, largou aquela vida de prostituição e ficou ali. E eu lembro que quando eu chegava lá em Guarapari, ele falava assim: eu estou trazendo cura para você, que tem um pai alcoólatra ou algo assim. Ame, viu? Não olhe com desprezo. São pessoas que precisam ser amadas. Não trate assim. E eu chegava lá em Guarapari, ele ficava apaixonado, ele era muito apaixonado em mim. E ele falava assim, ele queria vir me abraçar. Aí eu falava assim: você bebeu, pai?
Não bebi não, mas eu sabia que tinha bebido já, que dava pra ver, né? Aí eu falei, fica de um pé só então. Se você conseguir ficar de um pé, eu vou te abraçar. Se você ficar, ele ficava tentando ficar, mas não conseguia. E aí eu ria daquilo, levava no amor, na compaixão. E ele vinha e me abraçava, ia nós dois, vamos lá na padaria comprar um pão pra gente. Eu ia lá e ele tinha que escorar em mim, que ele não estava aguentando andar já. Depois ele pegou o Covid e enfraqueceu as pernas mais ainda. E eu achava a graça dele tambando as pernas. Eu falava, pai, o negócio está feio aí. Já um senhor. Mas eu sei que o Senhor amava o meu pai. Eu sei. Eu sei que o Senhor me levantou. Não é para eu ter um ministério. O Senhor me levantou para eu cuidar de pessoas doentes como o meu pai. Isso aqui é para influenciar a vida de vocês a fazer o mesmo. Isso aqui não pode estruturar quem você é, o que você é, quem você é em Deus. E aí o meu pai, o Gabriel falou para mim, porque vira e mexe, eu tinha que ir em Guarapari cuidar do meu pai. Grávida do Guilherme, barriguda, né, amor? Eu tinha que ir para dentro de bar, tirar o meu pai, conversava. Chegava lá, ele era como uma criança, sabe? Aí o Gabriel, você precisa entregar o seu pai. Se o Senhor quiser levar o seu pai, sabe, salvo, entrega, faça essa oração. E foi desafiador eu orar assim, sabe? E eu lembro que eu estava com a passagem pronta para ir para Belo Horizonte, para uma conferência do Clamor que ia ter lá. Meu ônibus ia ser à noite. E de manhã me ligaram, você precisa vir cá ver o seu pai. Seu pai não está bem. Bebeu. O carro pode pegar ele na rua. E aí eu não posso ir para um congresso e deixar meu pai na rua. Quantas vezes você troca cuidar da sua família, sabe? Para você ter evidência no ministério. Cuidado com isso. Tenha discernimento em Deus, porque algumas coisas é para você tirar você do propósito. Tudo é com discernimento, viu, gente? Porque existem situações que o Senhor quer que você rompa, mas existem situações que o Senhor quer que você cuide. Mas tudo com discernimento de espírito você vai compreender. E aí eu fui, corri com o tempo, internei meu pai, dei um migué nele lá. Falei, pai, vamos lá naquela clínica, aquele pastor. Aquele pastor, gente boa pra caramba, né? Ele é muito igual eu, gosta de todo mundo gente boa. Vamos lá, aquele pastor, gente boa, ele deve estar com saudade de você. E aí, fui levando, dei um remedinho pra ele. Ele ficou mais calmo. Quando ele chegou lá, que ele viu que ele ia ficar lá, igual uma criança, eu tinha que ter muita paciência com ele. Não me deixa aqui não, minha filha chorou aqui em mim, igual uma criancinha de 10 anos de idade. Eu falei, pai, eu vou deixar você pelo menos 5 dias aqui. Porque você precisa pelo menos fazer alguns exames, você não está bem, pai. E ele, eu não quero ficar sozinho. Ele foi ficando muito com a mente infantil, uma criança, né, amor? E aí, eu entreguei o meu pai ao Senhor, deixei Deus fazer o que precisava ser feito. E um dia ele caiu, quebrou a perna, o fêmur, foi internado no meio do Covid, não podia visitar. Quando eu pude ver o meu pai, que eu consegui. Mas é tudo lindo, tá? Parece uma história triste, mas é uma história linda. Porque eu acho linda essa história. Porque eu conto para os meus filhos. E quando os meus filhos ouvem essa história, eles estão aprendendo a honrar. Eu quero essa história na minha vida. Porque eu acho bonita essa história. É muito mais de peso do que talvez se eu fosse uma filha mimada. Vai acrescentar mais a minha geração. É um legado mais bonito. E aí meu pai, quando eu consegui, eu não tinha dinheiro para ir em Vitória. Viver da obra não é fácil não. Meu esposo vive, trabalha, ele sustenta, mas mantém a casa. Nós temos 3 filhos. E aí o Senhor sempre provê. Eu fico na dispensação do Senhor. E aí eu fui conseguir uma carona com um carro de prefeitura.
Eu dou meu jeito. Liguei lá, falei, vocês não arrumam um carro? Não tem nenhum carro disponível que vai em Vitória. E aí ele falou, vou conseguir. E liguei fiz os meus contatos e lá em Vitória para ver se conseguia fazer com que eu entrasse no hospital para visitar o meu pai. Consegui um contato. Fui dentro de um gabinete de um deputado. Olha o que uma filha faz. Por isso que eu aprendi nessa história a ser filha. Porque você só flui no seu ministério se você aprender a ser filho de Deus. Porque o filho de Deus vai fazer como Jesus. Olha para mim. Eu faço aquilo que o Pai. Jesus não estava aqui, saindo do trono dele, da glória, para fazer firula aqui na terra, não. Jesus estava aqui na terra para agradar o Pai. Porque ele amava ser filho e ama ser filho. Ei! É paternidade dos céus. É amar ser filho de Deus. E o Senhor estava me dando paixão por ser filha, me curando nisso. E aí eu consegui. Quando cheguei lá, eu não sabia que o meu pai estava na UTI. Eu não sabia que o meu pai ia morrer. Até então era só uma cirurgia no fêmur que tinha sido feito e ponto. Cheguei, o meu pai já estava todo entubado na UTI. A médica veio, você é filha do Sr. Josias? Sou. Olha, o coração dele está batendo à base de adrenalina. Isso e aquilo. Tipo, ele já está morto, né? E eu, sozinha. Sem meu marido, sem ninguém. Um carro de prefeitura onde eu não podia voltar chorando dentro do carro. E aí eu olhei e falei, meu Deus, eu vou ver o meu pai pela última vez. Eu entrei dentro daquele quarto. Meu pai todo entubado. Respirando de uma maneira, aqueles monte de aparelho. Eu olhei para ele naquela situação, todo quebrado, machucado, sofrendo. Mas Deus me deu a oportunidade de orar por ele e abençoar a vida dele. Porque naquele momento eu sei que ele recebeu Jesus, porque ele era um servo de Deus. Ele ficou dias internado para que ele fosse desintoxicado e salvo. São muitos episódios da história com meu pai que eu amo contar. Eu amo falar do meu pai. Eu acho que todas as vezes que eu puder falar do meu pai, eu vou falar do meu pai. Quero honrar o homem que ele foi. Era um homem que me ensinou muita coisa. E meu pai falou para mim, naquela situação ali, eu olhei para ele e falei, pai, eu quero te agradecer pelo homem que você foi aqui na terra comigo. Quero te agradecer, pai. Porque no final da sua vida você abriu mão de algumas coisas e mesmo assim deixou a minha mãe amparada. Então, eu quero te agradecer e dizer que você foi um bom pai para mim. Agora vai descansar no Senhor, porque eu vou ficar muito feliz. Porque eu sei que é tempo do Senhor descansar e ir para o colo do Pai. Eu orei pelo meu pai, expulsei os demônios. Deu uma ordem que toda a opressão do inferno, todo o espírito do inferno que estava tentando aprisionar o meu pai naquele lugar, fosse, e que o meu pai, em nome de Jesus, estava livre para partir para o Senhor. Sair daquele lugar. E o Senhor falou, você não vai ficar abatida, porque eu estou levando ele para perto de mim. Eu tenho coisas para falar com você. Só escorria lágrimas assim no carro. E o Senhor, você vai fazer o velório do seu pai assim, o velório dele vai ser desse jeito. Cada detalhe do velório o Senhor me deu, pastora. Quando eu cheguei em Alegre, meu pai faleceu. Eu já cheguei em Alegre, eu tive que voltar para Vitória para reconhecer o corpo do meu pai. Voltei para Alegre, organizei todo o velório do meu pai. O velório dele foi, aí eu vou fechar porque o tempo acabou. O velório do meu pai, a igreja, na época a gente estava num espaço, era em frente, sabe aonde? A igreja que a minha avó era zeladora. Ele foi velado na casa do Senhor e eu pastora. Eu peguei aquele caixão. Eu tinha muitas bandeiras assim, ó, de todas as nações no altar, pastor. Eu falei, pai, eu não quero dinheiro. Eu não quero nada. O que eu quero, pai, é a bênção da geração do Senhor. Porque eu quero ir para as nações da terra pregar a palavra de Deus, pai.
Eu coloquei todas aquelas bandeiras no caixão do meu pai. Falei: Pai, é a bênção que o Senhor está me dando. É a herança que o Senhor está deixando para mim. É a bênção do Senhor. É a bênção do Senhor. Essa é a maior herança. Esse é o maior legado que você vai deixar para os seus filhos. É a bênção do Senhor. Porque não é ouro nem é prata. É a unção do Senhor sobre a sua vida. É a aliança dele comprometido com sua geração nos dias que você não estiver nessa terra mais. Mas ele vai visitar os seus tataranetos, porque ele é fiel. Ele é fiel com aqueles que é fiel com ele. Amém, igreja? Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Isso é florescer. É você lançar sementes. É você perpetuar. Isso é florescer. Não é sobre a mulher, é sobre a família. É sobre a casa. Amém? Amém. Aleluia. Oh, pode. Oh. Estenda suas mãos. Só quero profetizar algo aqui, Pai. Nós profetizamos famílias fortes. Famílias fortes. Uma nação forte. Profetizamos Brasília. Você, Brasília, foi chamado para fazer a diferença. E como igreja do Senhor, profetizamos em Brasília famílias fortes. O Brasil é forte porque terá famílias fortes. Famílias fortes, em nome de Jesus. Amém.